This won't hurt a bit. Got it! Now sit back down, you criminal! Você já reparou que as janelas da casa do Bob Esponja também saem para passear e depois voltam? Foi exatamente isso que aconteceu no episódio Assoprador de Recifes, aquele em que os dubladores de Bob Esponja e do Lula Molusco tiveram um descanso e nenhum dos personagens fala uma palavrinha nele todo. Esse é o famoso episódio em que Bob Esponja utiliza seu aspirador super moderno, que com certeza você se lembra. E em um determinado momento em que o Bob está usando seu equipamento, a gente pode ver a sua casa ao fundo. E notem que ela aparentemente está normal, não é verdade? E se você contar, a gente tem duas janelas lá, mas pouco tempo depois ela aparece novamente. E se você olhar bem, vai ver que a janela do primeiro andar do quarto do Bob Esponja apareceu, sendo que antes ela não estava lá, totalizando agora 3 janelas. Um pequeno erro na casa mais conhecida do fundo do mar. Se você tinha assistido esse episódio e não tinha notado, tudo bem, porque a gente também não tinha visto. Mas assim que a gente descobriu, viemos te contar, porque você tinha que saber. E de onde veio esse erro tem muito mais. Então pega a sua pipoca que a gente tá embarcando em mais uma viagem pra fenda do biquíni. Tá começando mais um Team Vídeos. Ainda no episódio Assoprador de Recifes, a gente notou mais um erro que os desenhistas deixaram passar. Dessa vez se trata de um erro de continuidade. Perceba que o Lula Molusco tá fazendo uma das melhores coisas do mundo, deitado em uma rede amarrada em 2 corais relaxando. Só que logo na sequência, quando o Bob tá tentando assoprar a concha e acaba jogando bastante terra na direção do Lula, magicamente ele tá sentado em uma mesa comendo alguma coisa. Mas ué, cadê a rede e os 2 corais que ela tava amarrada? Estranho, né? No terceiro episódio da primeira temporada, Chá em Terra Firme, a gente vê que o Calça Quadrada precisa aprender bons modos para se encontrar com a Sandy. E para isso ele pede a ajuda da pessoa mais capacitada e inteligente que ele conhece, seu melhor amigo, o Patrick Estrela. Realmente a amizade é tudo. O fato é que Patrick ensina Bob Esponja que para ser chique é muito fácil. É só levantar o dedo mindinho. Só que parece que nosso amigo Esponja se confundiu um pouco por alguns segundos. E ao invés de levantar o dedo mindinho, ele levanta o dedo indicador. E vemos isso não uma vez, mas 2, já que quando ele tá indo até a casa da Sandy, ele ainda tá com o dedo indicador levantado. How's that? Higher! Like that? They should call you SpongeBob Fancy Pants! When in doubt, pinky out. Nesse mesmo episódio ainda encontramos mais um erro. A casa da Sandy com certeza é a mais diferente da fenda do biquíni, já que ela foi projetada para um mamífero viver embaixo d'água. E ela tem algumas coisas bem características que fazem parte dela, como uma árvore e um corredor de acesso à casa, onde a água é bloqueada para não inundar o ambiente da Sandy. E quando a gente vê Bob e Patrick caminhando em direção à árvore Dome pela primeira vez, aparentemente tá tudo bem, não é verdade? Mas se você ver bem quando eles se aproximam, aparece um dispositivo como se fosse uma luz vermelha, que é disparada em casos de alerta. Um pequeno erro de continuidade, mas que a gente também notou. You can do it, SpongeBob. I'll be watching. Thanks, pal. No episódio Casca em Choque, finalmente descobrimos como Gary fica sem concha. E eu tenho que te falar que não é muito bonito não. Bob Esponja acaba quebrando ela e o Gary precisa de uma nova. Então o Calça Quadrada começa a procurar alternativas e faz uma brincadeira colocando um aquário na cabeça. Sim, um aquário no fundo do mar. Mas tudo bem. O fato é que quando ele tá fingindo que é um robô, seu braço simplesmente atravessa e se sobrepõe ao aquário, que tá bem na sua cabeça, o que é totalmente antinatural. Mais um errinho pra nossa lista. Nesse mesmo episódio a gente encontra mais um erro de animação, só que dessa vez envolvendo outro personagem, o seu siriguejo. Quando ele tá conversando com o Bob Esponja e coloca as patas na cintura, por um frame seu braço esquerdo fica totalmente sem cor. E a gente pode ver através dele. Sinistro. Lembra do primeiro erro que a gente falou lá no início, no episódio Assoprador de Recifes? Pois é, ele não teve nenhuma palavra dita.
Mas tiveram alguns errinhos e a gente achou mais um. Lembra da flor que o Lula Molusco arruma logo no início do episódio? Pois é, quando o Molusco tá comendo, pouco antes de ser literalmente soterrado, ela não tá mais lá. Na verdade, se a gente notar bem, logo no iniciozinho do episódio, ela também não tava, só apareceu junto com o Lula Molusco. A gente ainda vai te mostrar vários erros de Bob Esponja, mas pra gente saber que você também é fã do desenho assim como a nossa equipe, comenta aqui embaixo, #Bikini, em homenagem à cidade que o Bob Esponja vive, tipo, desde sempre. No episódio O Jogo do Patrick, a gente nota um rápido erro que quase ninguém percebeu. Isso porque ele acontece bem rápido, só em um frame. Quando o Patrick vai conversar com o Lula Molusco para mostrar a ele a sua mini versão do jogo da velha, a gente vê que ele mostra que precisava de um X e de um círculo para o jogo ser jogado. Mas um pouquinho para frente, a gente vê que todas as folhas rabiscadas com um X e um círculo ficam rapidamente em branco. I should have gone with my first idea. Tick. Nesse mesmo episódio, a gente vê que o Patrick se torna obcecado para desenvolver jogo, tanto que ele passa a se considerar um criador, utilizando o jaleco e tudo. E se você reparar bem, ele tem um bolso na parte da frente, onde tá uma caneta azul, correto? Mas quando eles estão jogando e a Sandy coloca o Lula Molusco na mesa, a gente pode ver pelos olhos do Molusco que não existe nenhuma caneta no jaleco do Patrick mais, e nem no bolso também. This won't hurt a bit. Got it. Now sit back down, you criminal. No episódio Rei Plankton, a gente vê uma coisa nojenta e engraçada que acaba acontecendo. Plankton acaba se tornando o rei de um lugar repleto de chimpanzés marinhos, mas eles acabam se rebelando. E depois de algumas coisas, todos os macacos do mar e o Plankton saem da barriga do Patrick. O detalhe tá no fato de que Plankton sai de lá totalmente detonado, inclusive faltando o pedaço de uma das suas antenas. Só que logo na sequência parece que ele se cura instantaneamente e fica novinho em folha. Ele certamente tomou uma poção de cura daquelas que a gente vê em jogos de videogame. Você provavelmente se lembra do episódio Os Crocantes Apetitosos, onde o seu sirigueijo quer treinar Bob Esponja e Patrick para participarem de um torneio de luta livre para conseguirem ganhar $1 milhão. Sério, dessa vez era muito dinheiro. E eu vou ter que concordar com o dono do siricascudo dessa vez. Mas esse nem é o erro. O erro tá na faixa roxa que o Patrick tá usando em sua roupa de lutador. Perceba que ele tá usando ela normalmente logo no início, só que depois que corta pra ele de novo, ela sumiu. E depois de relembrar o seu treino esquisito de glúteos, a faixa reaparece novamente no rosto do Patrick Estrela. E a verdade é que ela fica indo e vindo o episódio inteiro. Nesse mesmo episódio, algo bem bizarro acontece. Quer dizer, esse episódio é bem esquisito do início ao fim. Quando Bob Esponja e Patrick lutam contra um cara gigantesco, ele enrola Bob totalmente e depois o solta, como se ele fosse um peão. Mas nossos olhos atentos perceberam algo bem estranho. Como você viu, o Bob Esponja estava utilizando sua roupinha de luta. Mas quando ele sai girando, se você pausar, vai perceber que nessa cena ele está utilizando sua roupa do dia a dia. Calça marrom, camisa branca e gravata vermelha. Que bizarro. Antes da gente te mostrar o último erro, a gente quer te avisar que se você ver ou notar algum erro em Bob Esponja, coloca aqui nos comentários o erro e o nome do episódio, que a gente pode incluir a sua participação em um próximo vídeo de erros do Bob Esponja. E por fim, temos o episódio Queridos Vikings, em que a gente vê o Bob Esponja escrevendo uma carta para os vikings de maneira muito inocente. Além dele ser muito engraçado, tem alguns erros de animação bem sutis, mas hoje a gente vai falar só um deles. Quando o Bob vai pedir explicações pro Lula Molusco a respeito dos vikings, perceba que logo na altura da manga da camiseta do Bob, existe uma mancha mais arredondada, mais escura, que são os buracos que o caracterizam como esponja. Mas depois que ele dá um beijo na testa do Lula Molusco como forma de agradecimento, essa mancha arredondada próxima à manga da sua camisa simplesmente some, como se tivesse evaporado. Esses foram os 13 erros em Bob Esponja que a gente separou pra você hoje. Agora você vai poder explorar mais coisas super maneiras aqui no nosso canal. Por isso a gente separou esses 2 vídeos que estão aparecendo pra você aí na tela. Olha, você realmente deveria ver esse primeiro aí, porque ele ficou muito legal. Até a próxima, valeu!